pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina Rosa, da Confeitaria Pimenta Rosa, do curso Confeitaria Sem Segredo. Estou aqui hoje para mais uma dica para você de confeitaria. Hoje a dica é bem simples. Na verdade, eu estava aqui fazendo algumas receitas, gravando algumas aulas e eu decidi parar para poder falar sobre isso. Por quê? Muita gente, as minhas alunas, meus alunos e pessoas que me perguntam assim, curiosidades sobre a confeitaria em si, muita gente tem dúvida relacionada a bolo. Porque assim, algumas pessoas falam assim, eu pensei de fazer bolo, mas o meu forno é estranho, o meu bolo sai, eu vou assar um bolo, a pessoa faz o bolo lá, o bolo fica lindo, quando eu vou fazer fica aquela barriga enorme. Ou, o meu bolo quando eu asso ele sempre afunda, eu não sei o que está acontecendo. Ou ele fica solado. Enfim, o que acontece para um bolo ficar dessa forma? Quando a gente faz uma receita de um bolo sem gordura, como por exemplo um bolo pão de ló, por exemplo. O ovo tem gordura? Tem, mas não é considerado gordura. A gordura aqui é considerado chocolate, manteiga, óleo, leite, isso é gordura, tá? Muitas receitas o leite nem influencia tanto, então assim, o principal seria, no caso, gordura seria chocolate, manteiga, óleo, essas coisas. Quando a gente faz um bolo que não tem gordura e você coloca o bolo para assar no forno, ele já tá super quente. Porque tem gente que pré-aquece muito antes, né? E fica assim extremamente quente o forno e você acha que tá certo, porque tem que pré-aquecer, né? E coloca o bolo lá dentro. O que acontece com o seu bolo? Ele vai fazer uma barriga. Ele vai ficar com aquele lombinho em cima. Por que isso acontece? Porque você deixou pré-aquecer o forno e ele ficou extremamente quente. As ondas de calor, o seu bolo sem gordura costuma ser aquela massa super airada. Sabe aqueles bolos que tem uma massa que você bate na batedeira e entra muito ar, incorpora muito ar dentro da massa e ele fica um bolo super airado. Esse ar, quando você coloca essas bolhas de ar, quando você coloca o bolo no forno muito quente, ele vai fazer com que entre calor dentro do seu bolo, da sua massa, e o calor se concentra no centro. Aquele calor vai fazer com que aquelas bolhas aumentem e vai fazer uma bola em cima do seu bolo. Então fica aquela barriga enorme. Aí digamos que você olhou, se assustou e fala assim, ai meu Deus, meu bolo tá fazendo uma barriga enorme. Se você, por um acaso, abrir o forno, espetar um palitinho ou qualquer coisa assim, o que vai acontecer? Ele vai murchar por completo. Só que muitas vezes isso vai fazer com que o seu bolo embatume no centro. Então não é o ideal. O que você faz para que isso não aconteça? Quando você for colocar o seu bolo que não tem gordura, aquela massa airada super fofa para assar, só liga o forno na hora de colocar o bolo, certo? E sempre controlem a temperatura do forno de vocês, uma temperatura média. O forno caseiro, muitas vezes, vai até 250 graus. Só que esses 250 graus não quer dizer que ele vai atingir essa temperatura. O mínimo, às vezes, é de 180. Então, você vai colocar ali uns 200, 210, que seria o médio, temperatura média para o seu forno. Se o seu forno vai de 150 até 200, a temperatura média ali ia ser uns 175, mais ou menos. Entendeu? Então, você vai de acordo com o seu forno, calcula sempre a temperatura média do seu forno, tá bom? Fora isso, se você, por um acaso, deixar o seu bolo assar daquele jeito, ele tá criando aquela barriga imensa e você deixa ele assar naquela temperatura, o forno é super quente. Se você não regular certinho a temperatura, o que vai acontecer com o seu forno, com o seu bolo? Ele vai rachar. Então, ele vai ficar feio, esteticamente feio, tá bom? Se o seu bolo é um bolo com gordura, é um bolo que vai manteiga, que vai óleo,
o que você precisa fazer? Você precisa pré-aquecer o seu forno por no mínimo 5 minutos antes de colocar a massa lá dentro. Então, se o bolo não tem gordura, aquela massa airada que vai só farinha, ovo e açúcar, como o pão de ló tradicional ou outras massas que são massas super airadas, não aqueça o forno antes, tá? Com antecedência. Se o seu bolo tem gordura, aqueça com antecedência mínima de 5 minutos, porém uma temperatura média, tá bom? Se você for colocar sempre a sua massa para assar, não esqueça de regular sempre a temperatura, sempre dá uma olhadinha, nunca esqueça disso, que às vezes por descuido você mexeu na regulagem, então o seu forno pode estar desregulado, então você dá uma ajustadinha na temperatura, não se esqueça disso, tá? Se você fizer um bolo desses que não tem gordura e colocar o seu forno muito frio, o que vai acontecer com o seu bolo? Ele vai ressecar nas bordas e a parte do centro ele vai ficar embatumado, vai ficar parecendo bolo cru, solado. Então assim, a temperatura é extremamente importante. Para todo tipo de massa, asse sempre em forno médio. Mínimo de tempo de assar uma massa de bolo, 40 minutos. Não tente assar um bolo com menos tempo que isso. Um cupcake, alguma coisa assim que são porções individuais, com certeza é muito mais rápido, mas bolo são 40 minutos para assar. Não queira colocar o forno muito alto para ir mais depressa, que isso não é vantagem. Ele não vai te dar um resultado melhor, ele vai prejudicar a sua massa, tá bom? Então, para você ter um bom resultado, sempre, para qualquer tipo de massa, o forno médio e sempre uns 40 minutos pelo menos para assar. Algumas massas demoram mais, tá bom? E o tamanho da forma também influencia. Então, se você tem uma forma menor, ela vai assar um pouco mais rápido. Se você tem uma forma maior, vai demorar um pouquinho mais para assar, tá certo? E não se esqueça, forno quente demais vai prejudicar e forno frio demais também prejudica. As massas que você não tem gordura, o forno quente demais vai formar a barriga, forno frio demais ele vai ressecar as bordas e deixar embatumado o centro. Um bolo com gordura, se o forno estiver quente demais, ele vai assar a parte de baixo e as laterais muito mais depressa e o centro vai estar sempre cru, porque ele é um bolo mais pesado, então ele não assa. Depois ele vai ficar também com esse aspecto embatumado, se estiver muito quente, tá? Se o forno estiver muito quente. Se o forno estiver frio demais, o seu bolo vai solar. Se é um bolo com gordura, ele vai solar. Então ele vai parecer uma sola de sapato. Esse termo solar é que ele fica parecendo uma sola de sapato, aquele borrachão, um bolo sem qualidade nenhuma, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que tenha ajudado vocês. Se você está vendo pelo YouTube, não se esqueça de se cadastrar, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações dos vídeos. Logo quando você se inscreve no canal, aparece um sininho e aí você clicando nesse sininho, você pode ativar as notificações e todo vídeo novo você vai receber um aviso do YouTube dizendo que tem novidade no canal, tá bom? Se você está assistindo pelo Facebook, curte, compartilha, divulga para as pessoas que você acha que vai gostar, marca essas pessoas aqui e tenho certeza que essa dica pode ajudar mais gente. Não se esqueça de comentar o que você achou do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like no vídeo, comenta suas dúvidas, suas sugestões, que a sua dúvida pode ser colocada aqui no nosso canal nos nossos próximos vídeos, tá bom? Para quem estava com curiosidade com relação ao nosso curso online de confeitaria, o curso Confeitaria Sem Segredo, esse treinamento já está com vagas abertas, então entre aqui na descrição do vídeo, tem o link para você acessar e saber tudo sobre o curso, tá bom? Não perca tempo, clique aqui abaixo na descrição do vídeo no link que você vai saber tudo que tem o curso, todas as informações para você poder se inscrever, tá bom? Um grande beijo para você e até a nossa próxima dica.